Olá! Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Clique Geek. Lembrando que esse projeto foi possível através da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura e apoio da Secretaria da Cultura de Lorena. Neste episódio, vamos conversar com Carol Pimentel. Vamos abordar alguns personagens da exposição Heróis Urbanos e como eles estão conectados com a cidade e a sua arquitetura rica em patrimônio material. Além da conexão com a arquitetura, iremos ressaltar a representatividade das minorias. Antes de iniciar, eu vou ler um breve currículo da Carol, mas um breve mesmo, tá, gente? Porque a Carol está na Wikipédia, então vocês têm ideia da extensão do currículo da Carol, e eu ia ficar aqui os 3 episódios falando. Então, a Carol é formada em Física pela USP de São Carlos, foi diretora da Escola Municipal de Astrofísica, onde a gente se conheceu! Foi uma delícia! Exatamente. A Carol foi diretora assistente da Panini Comics, gravou curtas para a Warner Channel Brasil com o tema Conceitos da Física sobre super-heróis. Foi a primeira mulher editora-chefe da Marvel no Brasil. Tem mestrado em tradução de quadrinhos e 2 prêmios HQ Mix. Sendo um deles pelo seu livro, Tradução de Histórias em Quadrinho, Teoria e Prática, publicado em 2018. Verdade. Hoje em dia, atualmente, né, a Carol é sócia fundadora do Estúdio Patinhas, responsável pela tradução de mais de 400 títulos, haja títulos, e edição de outras publicações. Bem-vinda, Carol! Obrigada, Cá, finalmente! Carol, então, para iniciar esse bate-papo, eu queria que você me falasse como estão representadas as minorias negras nos HQs. Olha, Cá, é uma delícia falar sobre esse tema, porque a gente tem muita representatividade hoje. Eu tenho assim, a gente diz que você gostar mais da Marvel ou da DC é religião, né? A gente não discute. É melhor não. Então, a gente só aceita. Mas eu assumo que eu sou Marvete total, né? Assim, não só por ter sido editora-chefe e tal, mas eu gosto demais. Então, eu vejo na Marvel uma naturalidade, com essa representatividade desde a fundação. Claro que os objetivos, as intenções, a gente não vai entrar nesse tipo de discussão, que é uma coisa mais profunda, mas eu vejo a Marvel sempre se preocupou com trazer o personagem negro, com trazer um personagem, né, a falar sobre o diferente, porque dependendo da época, né, nós estamos falando lá na fundação, em 60, por aí, década de 60, então você tem pessoas, qual era, né, o tema do momento? Então você tem os negros, você tem o movimento do Pantera Negra, então você tem inserção de personagens como o próprio Pantera Negra, que herdou o nome do movimento, né? O Rei T'Challa. Então, você tem o Luke Cage, que eu adoro, eu acho maravilhoso. Teve série da Netflix, então você pode conhecer mais o personagem. Você tem a Misty Knight, você tem outros Homens-Aranhas que foram surgindo, inclusive indianos, inclusive de outras nacionalidades, não só o negro, né? E você tem uma série de outras culturas também sendo representadas, né? Claro, essas outras culturas são um pouquinho mais recentes, né? A inserção dela, como a Kamala Khan, né? A Miss Marvel. Você tem o Miles Morales, Amor no Coração, que é o Homem-Aranha do universo Ultimate, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Então, assim, tem muita representatividade. A DC começou a trazer algumas coisas, começou a inserir alguns personagens também, né? Hoje em dia a DC tem, no mês de julho, o DC do Orgulho. Então, todas as publicações do mês de julho da DC são voltadas ao orgulho. Tem aquele símbolozinho do arco-íris, então sai nas publicações. Que bacana. Diversos personagens assumiram, né, o Tim Drake, que é um dos Robins, ele é homoafetivo, né? Um personagem homo. Então, lindas as histórias, uma história de amor dele com o Bernard, tem muita coisa. Então, assim, é um tema que dá para falar muito, Cá. A gente pode conversar horas aqui. Com certeza. E estão super bem representados. Legal. Obrigado por essa introdução com tantos personagens diversos, né? Agora eu vou fazer um parênteses aqui e eu vou pedir para colocar na tela a foto que eu fiz dentro da mostra, né, Heróis Urbanos, do Pantera Negra, né? E eu vou falar para vocês como que eu relacionei
esse personagem com o local da foto, né? Então, o Pantera Negra eu coloquei em frente ao Museu Afro-Brasil, localizado no Parque do Ibirapuera, em frente à fachada do Museu Tchala, né? Olha para o futuro, mas sem se esquecer que valorizar o passado de um povo é preservar a sua identidade cultural. Orgulhoso da sua descendência africana, o Pantera deixa claro que heroísmo não tem cor. Nossa, então, essa foi a relação que eu fiz, né, entre ele e a arquitetura. O que mais você poderia falar da importância do Pantera, assim? Eu acho, assim, maravilhoso. Vou contar até uma história que a gente não tem. Eu acho que é mais legal a gente tratar dessas histórias do que tá na Wikipédia, né? Nessas coisas que a gente consegue acessar. Uhum. Eu acho que foi um grande burburinho o filme do Pantera Negra, né? Quando teve. Eu lembro de algumas crianças olhando o cartaz, né? E você vendo todos os personagens negros envolvidos. Você não tinha uma representação branca no cartaz do filme. Né? Então, justamente, acho que a sua escolha não podia ter sido mais perfeita, porque o museu é que traz essa cultura negra, que a gente tem acesso a essa cultura afrodescendente, para a gente poder ter um contato com isso. Caso contrário, assim, hoje, como eu falo, a internet é uma vastidão, mas é legal você ver, você se aproximar da peça, você sentir o cheiro daquilo, né? Então, eu lembro de muitas crianças indo, e tem um rapaz que trabalha com quadrinhos, é o Load, tem um canal gigantesco da Load Comics. Ele fez um movimento de levar crianças da periferia para assistir esse filme. Nossa. No cinema, né? No Cinemark. Não no CELS. Porque aqui em São Paulo é muito fácil. Você tem o CELS, né? Da prefeitura, então você consegue passar os filmes. Ele tinha conseguido distribuição, mas ele falou, não, eu quero que essas crianças tenham a experiência de ver um cinema, de ir no shopping, de comer aquela pipoca. E o Cinemark super topou na época, ajudou com eles e tal. Então... Esse projeto bárbaro. Ver aquela criançada... Não ter medo de se identificar, não ter medo de falar, eu vou ser o Pantera. Sim. Tem isso, né? Essa coisa da criança querer ser o personagem tal, o personagem... Então, você podia ser qualquer um daqueles personagens, né? A Shuri, que era irmã dele. E ele, eu acho maravilhoso, porque ele é um rei. Então, você não vê ele representado nos quadrinhos como uma pessoa inferior. Ele é um rei. E Wakanda, que é a cidade, né, o país onde ele mora, ali, Wakanda Forever. Esse é o lugar que tem a maior tecnologia. Né? Então, acho incrível. É muito legal isso. Todas essas peças, todas as coisas que são desenvolvidas, né? O escudo do Capitão América é feito com um material... Com a tecnologia de Wakanda. Sim. Então, você tem esse vibranium, né? Que é esse material que você só encontra ali em Wakanda. Então, olha a cultura, a riqueza, né? Que foi permitida ali, que foi colocada, né? Eu entendo, assim, nós não estamos entrando na parte cultural, na parte africana, que já existia uma cultura imensa, universidades e tudo mais. Mas eu acho legal como foi representado sem ser uma minoria, sem ser um descuidado, né? Era realmente uma pessoa que tinha um valor, tinha uma importância, ele tinha coisas para agregar e ele trouxe essa cultura africana para dentro dos Vingadores, que depois explode ali e tudo mais, né? Então, eu acho ele incrível, é um personagem para a gente acompanhar e respeitar muito, não só o filme e tudo mais. Outro personagem que eu acho importante a gente ressaltar é o Falcão. No universo cinematográfico, o Falcão é interpretado pelo ator americano Anthony Mackie, e que faz parte, né, dos Vingadores. No centro de São Paulo, o Falcão aterriza no Marco Zero com a intenção de dar assistência aos moradores. Faz sentido isso, Carol? Totalmente. Faz sentido eu ter colocado ele lá e ter feito essa foto lá? Me fala. Completamente. Ele surgiu ajudando as pessoas nos quadrinhos, né? Ele era como um assistente social, trazendo essa coisa de você conversar. Por isso que eu falo, né? Dessa coisa do cuidado com a diversidade, de você trazer isso para o quadrinho. Então, é incrível como um personagem se desenvolve. Tem uma série de coisas, não vou entrar em detalhes como ele se torna o Falcão, mas ele passa a carregar o escudo do Capitão América por um tempo, né? Então ele desenvolve. É um personagem apaixonante, assim, por todo o cuidado social, toda a representação que ele traz, toda essa representatividade de você
trazer uma cultura inteira para dentro dos quadrinhos, e em algumas páginas você se apaixona com esse trabalho social que ele já desenvolve. Então, acho que você ter colocado ele ali no Marco Zero foi uma escolha brilhante, assim, cara. Não tinha como não ser. Então, e mesmo porque ali tá cheio de morador de rua. Tá cheio de gente que precisa desse olhar social, desse carinho social, né? A gente tem que olhar isso de uma outra maneira, né? E trazer... Eu acho muito legal isso de trazer a vida para dentro dos quadrinhos, né? Então, quantas crianças não passaram por isso, ou não passam próximo disso e não se identificam com isso? Você vai ler, né? É uma coisa da realidade. Então, a gente tem não só o fantástico, né? No mundo dos quadrinhos. O Aranha jogando teia, não importa. O Hulk verde por causa do raio gama, não importa se é assim que as coisas funcionam de verdade. Tem esse fantástico, mas a gente tem a real também, né? Tem a realidade. E você tem essa inserção, eu acho que isso aproxima o leitor, né? Isso. Identifica. Você se identifica, você se encontra, você se vê cada vez mais. Essa que é a ideia, né? É uma pena que o universo cinematográfico, ele não traz o conteúdo, assim, a essência como os quadrinhos traz. Né? Então, por exemplo, essa coisa dele ter esse lado social não é muito explorado no cinema. Eu acho que eu costumo brincar assim que o quadrinho ele facilita o cinema facilita a minha vida porque ele faz os leitores quererem vir pro meu lado, né, e manter meu emprego ali com o quadrinho. Carol, é isso mesmo. Então, pelo menos a pessoa ela conhece o personagem, se identifica, né, e depois você vai ler. E eu acho legal buscar isso, porque também é um incentivo da leitura, é um incentivo de manter essa cultura viva, de manter esses quadrinistas, de manter as gibitecas, né, e as bibliotecas funcionando. Adoro do Centro Cultural. Do Centro Cultural, não é? Assim, essa coisa. E você vai lá e olha quem é Renfio, você vai procurar a cultura. Então, eu acho que deixar o gostinho também é uma coisa interessante para a pessoa ir buscar. Com né? certeza. E aí você vê se realmente você forma um leitor. E às vezes nessa você traz mais pessoas para esse universo. Com certeza. E falando em movimento cinematográfico, em cinema, na década de 70, né? Você já sabe o que eu vou falar. Onde a gente vai. Na década de 70 houve um movimento, né, cinematográfico e justamente nessa época o surgimento de um novo personagem. Conta aí pra gente, Carol. Blaxploitation ali, né, que a gente Acho tinha. Máximo essa palavra, é máximo. É muito legal. E aí você tem, então, essa chegada ali do Luke Cage, né? A gente tem. Eu acho tão sensacional você começar um universo numa barbearia, você conversando. Gente, que coisa mais dia a dia, né? Que isso. Eu brinco, assim, que a Marvel é muito humana, né? É uma coisa muito... São cenários que você vê no dia a dia. Então, você é um garoto... Claro, é um pouco distante da realidade do Brasil, mas você vê, assim... um garoto no Harlem... que passa na frente de uma barbearia. Ele é afro-americano, Carol? Ele é afro-americano, é nascido lá, né? Então, assim, diferente do T'Challa, que é um africano Isso mesmo. Que eu queria que você fizesse essa... E ele é um personagem nascido nos Estados Unidos mesmo, então ele é um afrodescendente ali, certo. Né? E o legal é isso. Então, quantas famílias não foram em busca do sonho ali, né? Assim como muitas famílias vieram para o Brasil. E, claro, dificuldade social, você acaba entrando num bairro, às vezes, de comunidades, onde vão se formando pequenas comunidades, porque você não tem muito acesso, dinheiro, dificuldade e tal. E esse personagem, ele explora justamente esse lado, né? Então, o lado... Tem alguns personagens até que começam como malvados e depois vêm pro lado do bem, então... Porque isso aí nós vamos falar depois. Mais pra frente. Mais pra frente também, que nós vamos ter em breve... No episódio 1, você não está, mas eu vou falar sobre heróis ou vilões. Que é esse ciclo do herói, vilão, vilão, herói. E assim, quantos de nós, né? A gente tem o bem e o mal o tempo todo, então é legal você lidar com esse tipo de coisa. E por isso que eu falo, essa coisa humana, né? Então, um garoto no Harlem que passa na frente de uma barbearia, você vê 5, 6, 7 senhores lá dentro, cortando cabelo, fazendo barba e ajustando aqueles penteados, né? Muito legal. O Luke Cage carecão ali, maravilhoso, né? Então, passando pela barbearia e você tem muito contato com esse lado humano.
Então, ele sai e vê os garotos jogando bola na rua. E a gente tem isso aqui, né? Quantos garotos também que não moram, às vezes, em periferia, essas áreas que a gente precisa incluir, trazer mais para dentro, Exatamente. olhar com mais carinho para isso. E você tem o garoto... Não adianta eu olhar o Capitão América que eu não vou me identificar. Então, eu quero um Luke Cage, eu quero um outro. Depois eu vou até contar uma história de um garoto na parte que a gente vai falar mais para frente ali. Legal, legal. Seguindo aqui esses personagens que são representados, né, nos HQs, bom, na minha opinião, um dos personagens mais famosos, ou pelo menos o que tem mais ibope, vamos dizer assim, é o Homem-Aranha, né? Esse é difícil. E eu achei incrível essa sacada do Aranha, no Aranhaverso, né? O que você pode falar desse personagem, que eu sei que esse é o seu favorito? Esse é meu favorito. Eu tenho um carinho enorme pelo Miles Morales. E eu acho assim... ele é, justamente, então já vou até aproveitar e vou começar por essa história. Há muito tempo eu fui convidada para dar um curso sobre quadrinhos para crianças no Sesc, e aí eu deixei já uma imagem enorme do Miles Morales, e dali a pouco tô arrumando as coisas, tô mexendo ali e tal. Vem um garoto, me puxa assim a blusa, e ele olha e fala... É típico de garoto, né? Não é daquele cutucãozinho. Não chamou de tia, não, né? Não. Tia, não. Eu falei, mas eu tô acostumada, eu já ia passar. Mas ele falou, tia... Olha lá, viu? Foi, esse Homem-Aranha tá errado. Eu falei, tá errado? O que tem de errado nele? Ah, que interessante. Ele olhou e falou, ele é negro. Eu falei, mas esse... ele é negro, de verdade. Eu falei, você conhece o Miles Morales? Aí ele, não, só conheço o Peter Parker. Eu falei, pois esse é um Homem-Aranha negro. Ele mora num outro universo e eu já vou contar um pouquinho pra você disso. Esse garoto saiu correndo e foi até os pais que estavam no fundo da sala. Eu fico meio emocionada com isso, porque ele começou a gritar, eu posso ser o Homem-Aranha. Eu posso ser o Homem-Aranha. Mãe, eu posso ser o Homem-Aranha. Ele era negro, o garoto. Ai, que lindo. Então, é uma coisa que... Que maldade a gente separar as pessoas desse jeito, né? Que maldade você não deixar um garoto sonhar e ser um personagem. Que direito a gente tem de fazer isso? Com certeza. É uma coisa que me toca muito cada vez que eu lembro, porque eu lembro o olho desse garoto quando ele percebeu que ele podia ser o Homem-Aranha. É como se a vida tivesse aberto um portal, né? Ele se transportou, né? Me arrepia, assim, eu fico muito tocada. Porque eu me questiono ao mesmo tempo, né? Será que a gente está fazendo o trabalho direito de deixar que isso chegue até essas crianças? O que a gente tem que fazer para trazer mais coisas assim, né? Então, recentemente eu participei de uma publicação que a gente fez coletiva, chama Branquitude, o livro, tá para sair ainda, que a gente fala justamente sobre essa dificuldade, essa massificação, às vezes, dos heróis brancos e de você não tratar os heróis negros, de você não dispor tanto, de você não falar tanto. Por isso é maravilhoso esse trabalho que você está fazendo, porque muita gente, às vezes, nunca ouviu falar desses personagens, Sim. Vê as suas fotos, vê a foto da exposição, vai buscar o que era o lugar, vai visitar, vê o personagem e vai atrás do personagem também, para se, né? E se identificar, criar essa identidade. Eu acho que esse laço é fundamental. Então, o Aranha, ele, para mim, é um personagem maravilhoso por ele ser... foi a primeira mudança dos quadrinhos. Você não tinha o Superman lá, né, em 68, ou o Batman, né, aqueles super-heróis inatingíveis. Poxa, eu jamais seria um Superman, né? Ele é uma representação, quase uma deidade aqui na Terra, porque ele é perfeito, ele é... branco, ele é... Olhos azuis, né? Aquela formação de corpo e tudo tal. Mas eu acho a índole dele é uma coisa de... Ele é distante da gente. É claro que ele é distante da gente. Imagina você ser um cara que você consegue ouvir tudo ao mesmo tempo. Você está ouvindo uma agulha cair nos Estados Unidos ali, você vai salvar a Lois Lane que está caindo. Né? É distante da nossa realidade. Verdade. Então, quando o Stan Lee criou o Homem-Aranha, e o que ele queria, né? A Marvel, ela traz muito disso. São pessoas reais com problemas reais. Então, é um garoto que não tem dinheiro para pagar as contas, que foi picado por uma aranha, que, de repente, ele vai se ver lutando com mais facilidade, porque você recebeu a habilidade de uma aranha, a força de uma aranha, e isso num ser humano multiplica por 1000, né? Sei lá quanto. Então, você tem essa habilidade. Só que você tem contas para pagar porque sua casa está hipotecada, o seu tio vai ser assassinado por uma pessoa que você vai deixar passar na sua frente, que estava assaltando o lugar, você vai perder a sua família, você tem que cuidar da sua tia, você vai vender suas fotos pro jornal da cidade para você pagar as contas. Quanto te pagam por uma foto?
né? Quantas fotos você precisa fazer para pagar uma hipoteca? Então, é aquele tipo de conta que... Eu sou fotógrafo, posso te dizer que muitas. Muitas fotos para pagar a hipoteca. Para pagar uma hipoteca. Muitas. Você sabe dar exatamente o que Peter Parker precisou. Sei. Eu só não tenho os superpoderes dele, mas eu uso a máscara e enfrento minhas dificuldades. Tá vendo? Todo dia. Todos nós, né? Essa é a mensagem, gente tem né? que vestir ali aquela máscara. E eu acho que essa animação, então, para fechar o ciclo da sua pergunta, ela é super Ela bacana. É sensacional. Ela traz uma realidade. Eu acho que a animação é muito mais legal que o cinema. Porque a animação, ela é quase o que o quadrinho faz, só que a gente passa as telas na nossa cabeça. A animação, ela deu a vida. E o personagem pode fazer o que quiser. Você não precisa de tela verde, você não precisa de cabo, você não precisa de nada. Ele faz aquilo e pronto. E o Miles Morales, ele faz isso, né? Então, eu acho muito bonita essa questão da animação, de trazer também a relação que ele tem com o tio, que é o Garra, né, ali. Uhum. Então, ele é um bandido, ele é um vilão, mas, ao mesmo tempo, o pai do Miles é um policial, a mãe dele é porto-riquenha, uma enfermeira. Então, você tem ali um garoto também afrodescendente, né, porque ele é nascido nos Estados Unidos, e você tem toda a dificuldade, e ele fala isso em diversas falas dele. Eu acho isso muito bacana. Tanto é que tem uma curiosidade... que o Tom Holland, né, esse filme do Homem-Aranha, o De Volta para Casa, Sem Volta para Casa, toda essa trilogia, na verdade, aquele Homem-Aranha, ele só é branco no cinema por uma determinação de Hollywood. Porque ali quem está representado é o Miles Morales. Aquele amigo dele, o Gank Lee, é o Gank dos quadrinhos. Você tem o Homem na Mesa, né, o Homem na cadeira ali, que é o menininho do computador. E tem cenas maravilhosas. Não tem um porquinho? Tem o porco-aranha. Eu acho o máximo, o porquinho. É o porco-aranha. O porco-aranha. Nossa, eu não acreditei a hora que eu vi. Ele é sensacional porque ele quebra também a quarta parede como o Deadpool, assim, é um personagem engraçadíssimo. Ele tira sarro, mas aí tem todo o universo do porco-aranha. Então, a gente tem o gato, que é a Capitão América, você tem a Mary Jane Bovatson, porque ela é de uma linhagem de bois ali. Gente. Então, você tem todos os personagens representados como animais. É um universo à parte, né, Carol? É um universo à parte. Né? É um muito legal. Parte, né? Então, e dentro do meu universo, dentro da mostra Heróis Urbanos, né? Eu fotografei o Aranha na Estação da Luz, né? E aí eu queria saber se você acha também que foi legal essa conexão que eu fiz, né? Perfeito. Porque a Estação da Luz, ela é uma interligação, né, de linhas, de metrô, de ônibus, né? Então, ali forma uma teia de transporte, né? Então, eu achei que era o lugar perfeito para colocar o Aranha, que também se locomove através de teias, né? Exatamente. A gente se sente um pouquinho como ele, vendo a sua foto ali, porque você tem essa ligação. E é legal você ver ali de cima também, né? A Estação da Luz dá essa possibilidade da gente olhar por dentro ali e ver os trens chegando, aquela coisa. Não então, parece umas cruzamento teias de cruzando, teias. assim, né? Perfeito. E aí eu falei, gente, onde eu vou pôr o Aranha em São Paulo? Eu falei, tem que ser onde tem uma interligação. E aí eu queria uma fachada bonita, e a Estação da Luz é maravilhosa, e, nossa, calhou assim, perfeito, né? Sem dizer que ele liga todas essas máscaras, né? Que você também estava falando. Que são todas as pessoas, de todas as classes, de todos os... Estão ali andando, pegando condução, usando a sua máscara para enfrentar a vida do dia a dia. Sem distinção de gênero, né? Sem distinção de raça, de cor, de sexualidade, de qualquer coisa. Todo mundo pode usar a máscara e enfrentar as suas dificuldades. Todos os dias. Carol, vamos falar de um outro tipo de representatividade, e eu acho que está ligado a uns personagens que são muito conhecidos, que é o X-Men, né? O que você pode falar sobre isso? Os X-Men têm uma história assim apaixonante, né? Eles foram criados ali no começo para falar mais sobre o diferente. Então, alguns personagens eram azuis, né? Como a gente tem ali o Noturno, a Mística. Ai, falando nisso, dá minha mística. Dá minha mística aqui. Agora, mística. Porque ela vai entrar. Tá perto de você. Nós vamos. Eles foram pintados de azuis ali para falar uma coisa, mas justamente eu acho a delicadeza, eles queriam tirar o conceito do negro. Então, eles eram azuis para se falar sobre o diferente,
né? Então, Olha, o que é que diferente? Interessante, eu não sabia disso não, Carol. Você pode tratar, assim, quando você pinta o personagem, né, de negro, você tá realmente travando numa cultura ou em alguma coisa. O fato deles serem azuis, você tá tratando o diferente. Então, o que é o diferente para você? É uma pessoa com um olhinho puxado? É uma pessoa com o cabelo loiro, no caso aqui no Brasil? É uma pessoa, né? Porque a gente é uma miscigenação, então você vê certos estereótipos. E eu achei legal isso. Eles foram criados para se tratar sobre o diferente. Então, o que é o diferente e por que não aceitar o diferente? Né? A Escola Xavier era justamente isso, era um lugar onde você ia ser acolhido, independente do que aconteceu com você. Né? Você ia ter pessoas, então, de todas as culturas, de todas as classes, de todas as cores, de tudo, que viriam conviver numa sociedade, né? Numa sociedade diferente ali, onde você seria aceito, porque muitas vezes a gente não é aceito fora, né? Dificuldade, você muda de escola, você sofre, você muda de trabalho, você sofre. Nós somos mulheres, a gente sabe o que a gente carrega, dependendo da empresa, do cargo, do que você for passar, esses salários ainda que são baixos, uma série de coisas. Então, e é sobre tudo isso, onde você teria o seu lugar de fala? Nos X-Men. Então, você sendo a primeira mulher que entrou ali era Jean Grey, né? Então era a única menina que tinha na escola. Você tinha então o Bob Drake, maravilhoso, que é o Homem-Gelo, e ele hoje em dia ele se assumiu como um personagem homoafetivo, então ele também tem os relacionamentos dele, também tem as coisas dele. E aí tem uma série de coisas, né? É uma diversidade, assim, enorme dos personagens, né? Eu adoro todos eles, né? Mas a minha favorita a gente sempre tem a Mística, né? A Mística, para mim, ela é uma obra-prima da genética. E agora, eu quero saber se você concorda também, onde eu coloquei a Mística. Você chegou a ver essa foto? Eu vi com você. Então, vou pedir para o pessoal pôr a foto na tela e eu coloquei a Mística em frente ao MAC USP, né? Então, o MAC USP é considerado um centro de referência de arte moderna e contemporânea, brasileira e internacional. Instalado em um complexo arquitetônico criado nos anos 1950 pelo Oscar Niemeyer, que eu sou fã, né? A Mística ocasionalmente usa outras roupas, mas no HQ, né, ela é uma personagem mais conhecida por essa roupa branca, né, e pelos crânios, né? Então, em frente ao MAC, a personagem que é perfeita, vamos dizer assim, na arte de se disfarçar, mostra porque é considerada uma obra-prima dos mutantes. Então, eu fiz essa relação, né, dela com todas essas culturas que ela pode absorver e se transformar, né? Exatamente. Carol, muito obrigada pela sua participação até aqui e até o próximo episódio, né? Combinado, Caio. Eu que agradeço aí o espaço, a paciência e a chance de poder falar um pouquinho dessas coisas que a gente tanto ama, né? Obrigadão. Imagina. Então, nos vemos no próximo episódio, onde a gente vai continuar ressaltando as minorias nos HQs e vamos falar sobre empoderamento feminino. Até lá!